Olá, irmãos, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre religião, algo que é tão combatido por Jesus, né? Doutrinas falsas, né? Tudo que é pregado, que é fora daquilo que Deus tem para nós. E para isso, a gente vai começar primeiro falando um pouco sobre a história do cristianismo, tá? Então, assim, antes de começar esse estudo, quero pedir novamente a vocês, não esqueçam, se vocês gostarem do vídeo, se inscrevam no canal, no meu canal, ativem lá o sininho, tá? Dá um joinha pra gente e, se desejar, deixe seu comentário. Então, alguns de vocês já se perguntaram o que é que aconteceu nesse período aqui da Bíblia? Essa página em branco, que termina o Antigo Testamento para início do Novo Testamento, o período neotestamentário, 400 anos nesse período do Antigo Testamento para o Novo Testamento. Pois bem, papai me conduziu a estudar sobre esses assuntos e eu fiz algumas anotações para a gente. Esse período de 400 anos, ele tá dentro da Bíblia da gente, né, em branco, né, e é o período entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O que aconteceu nesse período? A região da Palestina era o berço do cristianismo e sempre foi um lugar muito importante, com importantes rotas comerciais, e por isso os impérios, os países, né, que estavam ao redor da Palestina, sempre estiveram de olho naquele lugar. E era naquele lugar que estava a cidade de Jerusalém, né? E não só a cidade de Jerusalém, mas também o mar Mediterrâneo, o Egito e outros lugares. No século IV a.C., surgiu um imperador chamado Alexandre o Grande, que era um dos maiores conquistadores do mundo. Ele não tinha, pessoal, só a ideia de expansão territorial, mas também de criar um só povo, com uma só cultura, uma só língua. Esse foi o processo que nós chamamos de helenismo. Então, assim, Alexandre o Grande, ele era grego, tá? E a gente vai entender durante esse período como foi que a Grécia, a língua grega, influenciou tanto o cristianismo e acabou fazendo parte da história do cristianismo. Tá? É necessário a gente saber todas essas coisas até chegar na mensagem que papai quer passar para nós hoje. Então, através de Alexandre o Grande, iniciou-se o processo chamado helenismo. O que foi o helenismo? Ele foi a propagação da cultura grega através de Alexandre, o imperador. E ele foi inserindo valores gregos na cultura. A língua, estética, cultura, filosofia, e por causa do helenismo, toda a Palestina passou a falar grego, e o grego passou a ser a principal língua do mundo, como se fosse o inglês hoje. Naquela época, a língua grega se tornou a língua mais falada em todo o mundo. Era a principal língua. Tá? Então, se você quisesse ter acesso às pessoas e se comunicar, precisava falar grego. Tanto o grego ele se tornou a língua tão importante que foi necessário traduzir o Antigo Testamento, que estava em hebraico, para o grego, né? Chamado Septuaginta, esse processo. E isso influenciou até mesmo a escrita no Novo Testamento também. Então, tudo teve que passar para o grego para poder facilitar a comunicação entre eles, entre as pessoas, né? Depois do grego, veio o Império Romano, que também influenciou muito a questão do cristianismo. E o Império Grego, voltando um pouquinho antes de falar do romano, não influenciou somente colocando a língua em um só povo. Não só com a língua grega, mas também com a sua cultura, né? Inserindo a mitologia grega também dentro das igrejas, e a gente vai entender isso mais lá na frente. Depois do grego veio o Império Romano, e ele trouxe uma unidade política muito grande, uma unidade política como nunca antes tinha se visto. Os romanos foram grandes em infraestrutura, tá? Tecnologia para o seu povo.
através das construções de estradas, o que fez com que o Império Romano fosse unificado e as pessoas pudessem andar, ir e vir com tranquilidade e com segurança, com liberdade. A filosofia de organização dos romanos era muito forte. Eles tinham um espírito prático. Eles tinham aquele espírito de expansão, de conquistar. Tinha que ser prático, sabe? Construíram estradas para poder alcançar todos os povos, né? Invadiram os mares com navios. Então, esse espírito de conquistar as coisas trouxe uma infraestrutura absurda para o Império Romano. Então, naquela época, as pessoas se deslocavam com facilidade, já tinham as estradas, tinha tecnologia, tinha uma única língua, sabe? Que todo mundo falava, então a comunicação fluía, tá? E era fácil ir para os lugares, se deslocar com tranquilidade e segurança, por causa das estradas. Então, eles implementavam de maneira prática tudo o que eles queriam. Se para conquistar eu preciso de uma via rápida, eu preciso chegar e me comunicar, então vamos avançar sempre. Essa era a ideia dos romanos, né? Esses cenários todos, irmãos, foi necessário para que quando o evangelho chegasse, ele pudesse ser pregado por todas as pessoas, por todo o Império Romano. Com a chegada do helenismo, isso foi algumas anotações que eu fiz aqui para passar para vocês. Com a chegada do helenismo, o judaísmo começou a ficar dividido. Então, naquela época já existiam os judeus, já existia o povo de Deus em Jerusalém. E o judaísmo começou a ser enfraquecido. Então, teve uma parte do judaísmo que concordou com essas mudanças, que vinham desde do Império Grego, né, com a língua grega, e com a infraestrutura, a expansão administrativa, política, dos romanos. Então teve judeus que aderiram e teve judeus que não. Então, aos que aderiram, né, e de verdade deixaram que isso influenciasse os seus costumes na igreja, foram os saduceus. E aqueles legalistas que não abriram mão e não deixaram ser influenciados pela cultura, pela língua, pela geopolítica, foram os fariseus. Tá? Então, o judaísmo começou a ficar enfraquecido e se dividiu nesses dois grandes grupos, que foram os grupos mais fortes na época que Jesus esteve aqui. Tá? Então, como eu estava dizendo, com o helenismo, o judaísmo começou a ficar dividido. Tinha os que concordavam com a cultura romana e com a influência dos gregos, que eram os saduceus, e os outros que eram mais resistentes, que eram os fariseus, né? Então, isso fez com que o judaísmo se fragmentasse e enfraquecesse. Então, aí nós temos 3 grandes eventos que ocorrem antes de Jesus vir ao mundo, tá? Mas que tornam um momento propício para ele se manifestar. É o que é chamado de a plenitude dos tempos, tá? Então, tinham 3 coisas que contribuíam para a vinda do Senhor Jesus, a primeira vinda, tá? Onde ele veio. A infraestrutura romana, paz e tranquilidade e o enfraquecimento do judaísmo. Cenário perfeito, contexto e situações, terreno preparado para que Jesus viesse ao mundo e anunciasse o evangelho. Então, Alexandre trouxe a cultura grega, trouxe o helenismo, unificou a língua, tá? O Império Romano traz infraestrutura, paz, tranquilidade e estradas. E o judaísmo se encontra enfraquecido. E aí o que acontece? Jesus vem ao mundo. E aí Jesus veio, cumpriu o seu propósito, né? Morreu na cruz, ressuscitou, e os apóstolos continuaram levando a mensagem de Jesus por todos os lugares, tá? Então, assim, todo esse cenário facilitou a pregação do evangelho, facilitou a vinda de Jesus e a pregação do evangelho por todo o Império Romano, certo? E aí Jesus veio, cumpriu todo o seu propósito e agora os apóstolos tinham essa missão, ou seja, a igreja, de levar o evangelho a todo canto. Não só no Império Romano, mas em outros lugares também. Levar o evangelho, certo? E é aí que começam todas as questões. O que acontece? Bem, aí Jesus vem, cumpre seu propósito na terra, morreu no ano 33 numa cruz e ressuscitou e disse aos seus discípulos: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. A igreja,
né, começa a se expandir. Começou em Jerusalém com os apóstolos. Então, primeiro eles acharam que o evangelho era somente para os judeus e que Jesus era o Messias esperado pelos judeus. Demorou um pouquinho até eles entenderem que o evangelho era para todos os povos, né? Esse entendimento a gente vê lá na Bíblia, que vem lá para Pedro, quando Pedro é convidado, né, a ir na casa de Cornélio, e aí o pai dá uma visão para ele mostrando as coisas imundas que estão no lençol, né? E ele diz que não iria comer daquilo que era imundo, porque ele era judeu. E o pai disse para ele o quê? Como você pode chamar de imundo aquilo que eu purifiquei, né? E determinou que ele fosse até a casa de Cornélio. Então, a partir dessa visão, Pedro começou a entender que o evangelho não era só para os judeus, mas sim para todos os povos, né? Para todos os que creem, tá? E aí os apóstolos começaram a pregar, a levar o evangelho a toda criatura, o evangelho de Jesus, que saiu da boca de Jesus, tá? Esse é o verdadeiro evangelho. Depois tem o apóstolo Paulo, que se torna o apóstolo dos gentios e começa a expandir mais ainda, né? Começa muito mais esse trabalho missionário a partir da igreja de Antioquia, aonde Paulo congregava. Então começou as viagens missionárias comandada por ele, né? Então o evangelho, ele é para ser pregado desse jeito, irmãos. Esse é o modelo de Jesus. Entende? Levar o evangelho de Jesus a toda criatura, em todos os lugares. Uma coisa importante foi a contribuição de Paulo, não só com os seus escritos, mas o mais importante foram também as pessoas daquela época que levavam o evangelho a todos os lugares. Elas sim deram o crescimento necessário, porque elas circulavam e carregavam dentro delas o testemunho de Jesus. Isso foi que deu um grande crescimento ao evangelho naquela época, tá? Então, a partir daí, começaram as perseguições. Primeiro dos judeus contra os cristãos, né, os apóstolos e as pessoas que pregavam o evangelho. A perseguição primeiro partiu dos judeus com os cristãos. Depois o número de cristãos aumentou tanto que eles se tornaram mais numerosos do que os próprios judeus. E aí, em outubro de 54, no ano 54, subiu o Nero, o imperador Nero no poder. E aí começou a perseguição mais ferrenha, porque Nero decretou mesmo a morte aos cristãos, porque eles cresceram em um número muito grande, tá? E isso representava uma ameaça para o governo. Então, o Nero, ele decretou que aquela religião era para ser perseguida e os cristãos deveriam ser mortos, ninguém poderia cultuar. Começou a perseguição à igreja de Jesus Cristo. Então muitos foram mortos, muitos eram colocados, pendurados em madeiros, eram queimados vivos como tochas humanas, eram lançados no meio de leões, né, para serem devorados. Então era a perseguição da igreja primitiva, e durante muito tempo os nossos irmãos, né, da igreja primitiva foram perseguidos e mortos, tá? Então veio o Império de Domiciano, veio o Imperador Trajano também, teve momentos de paz, teve momentos de mais perseguições, mas enfim, o povo de Deus saía para pregar o evangelho e era morto, tá? Até que surgiu Constantino. E aí as coisas começaram a mudar. A partir de Constantino, o que aconteceu? Ele teve uma visão quando ele estava indo para a guerra, tá? E ele teve uma visão da cruz, no qual ele tinha certeza de que ele ia ganhar aquela guerra por conta dessa visão que ele teve, e ele atribuiu isso a Deus. Então o que aconteceu? Ele venceu a guerra. E por ele ter vencido a guerra e ter atribuído isso a Deus, isso começou a fazer com que ele despertasse os olhos dele para o cristianismo. Inclusive a mãe dele era cristã também. Então ele já tinha uma tendência ao cristianismo, tá? Então, através do Edito de Milão, no ano 313 depois de Cristo, ele dá liberdade de culto a todos os cristãos. E eles passaram a ser livres, e foi uma época de paz.
Então acabaram as mortes, acabaram as perseguições, e a partir daquele momento o povo de Deus já podia cultuar, já podia pregar o evangelho, sem correr o risco de morrer, sem ter nenhum problema. Foi uma época de paz. Constantino, ele foi o imperador de Roma no ano 324 depois de Cristo. Nesse tempo, o que aconteceu? Por conta dele ser o imperador, o Estado se uniu à igreja. E Constantino promoveu essa unificação e chegou até a estabelecer o cristianismo como religião oficial. Aí foi que as coisas começaram a piorar. Ao invés de melhorar, começaram a piorar. Por quê? Porque ele começou a inserir costumes romanos dentro da igreja. Tá? Ele se dizia convertido ao cristianismo e ele começou a colocar cultura romana dentro das igrejas. Tá? Começou a construir templos com características romanas, com ídolos romanos dentro das igrejas. Tá? Começou a promover essa unificação do mundo com a igreja, do mundo daquela época. Então, os cristãos, como estavam vivendo uma época de paz, também foram seduzidos por isso e se deixaram contaminar. Então, já tinha cristãos naquela época que estavam achando que Constantino era um homem enviado por Deus para enviar paz à terra, para promover a paz naquele momento, para que eles pudessem cultuar a Deus, que ele era enviado por Deus. Então os costumes cristãos foram mudando, a forma de se cultuar foi mudando, a forma de se pregar foi mudando, sabe? As roupas das pessoas foi mudando, tudo foi mudando. Isso tudo foi trazendo uma mistura para dentro da igreja. E por aí vocês já vão entendendo onde é que eu tô querendo chegar, tá? Aí Constantino mudou a capital do Império de Roma para Constantinopla, que hoje se chama Istambul. Então agora os cristãos, eles não mais se reuniam em suas casas. Não se escondiam mais em cavernas, podiam pregar e viver livremente, professando a fé que criam. Começou a surgir os templos, construções grandiosas, para que a elite também pudesse participar dos cultos. Foram inseridos nas igrejas imagens de deuses pagãos romanos. Foi inserido incenso, símbolos não bíblicos dentro das igrejas, incorporados ao cristianismo. A elite começou a frequentar os cultos. Os ministros passaram a ter novas vestes sacerdotais, pomposas. As riquezas começaram a ser vistas como bênçãos de Deus dentro das igrejas. Aquelas reuniões, sabe, de pequenos grupos que ocorriam de maneira muito simples, em lugares simples, e que buscavam somente a Jesus, tinham Jesus como foco e buscavam ter o caráter de Cristo. Essas pessoas buscavam o espiritual, tá? O verdadeiro evangelho deixou de existir, dando lugar a grandes cultos em lugares suntuosos, com grandes liturgias, programação da igreja, sabe? Aquele culto todo controlado, onde você tem momento ofertório, tem momento de louvor, tem a oportunidade que é dada às pessoas para falar, né? E na hora de você ministrar a palavra, o tempinho é assim, ó, curtinho. Então aquela programação toda controlada que faz parte de um culto passou a existir agora dentro das igrejas, que é o chamado liturgia. A igreja ela começou a adotar costumes romanos. Começam a surgir os cargos nas igrejas, né? Bispo, diáconos e etc. Começa a existir uma hierarquia na igreja do Senhor. Então tudo começa a mudar. Por isso que eu precisei dar essa introdução para a gente chegar aonde eu quero chegar, tá? Então assim, irmãos, na época de Jesus, você vê que Jesus ele já combatia a religião. A religião, irmãos, não é algo instituído por Deus. A religião não tem nada a ver com Jesus. Por isso que Jesus combatia tanto. A religião, ela afasta as pessoas umas das outras, ela causa divisão. Ela é uma ferramenta criada pelo inimigo para afastar as pessoas de Deus. De que forma?
Observe que depois que Jesus veio e combateu tantos fariseus, né? Na palavra está escrito lá, certo? Ele combateu tanto a religião. Veio os apóstolos e continuaram a pregar o evangelho por todos os lugares. Veio as perseguições e os cristãos eram mortos. Pensa na estratégia de Satanás. Satanás promovia as perseguições por parte dos religiosos, por parte do governo, certo? As pessoas eram mortas, mas elas eram mortas e eram salvas. Porque as pessoas que morrem em Jesus, elas são salvas. Então essas pessoas que eles perseguiam e matavam, morriam e iam para o seio de Abraão, iam para Jesus, eram salvas, morriam por amor a Cristo. Então qual foi a estratégia de Satanás? Não, porque ele não deseja a salvação do ser humano, da alma do ser humano, que é o que interessa para ele. Então eu vou mudar de estratégia. O que é que eu vou fazer? Eu vou levantar homens, né, guiados pelo diabo, por Satanás, que agora é a estratégia dele, para causar mistura nas igrejas, para colocar falsas doutrinas, para misturar, para fazer com que o povo de Deus ache que está sendo conduzido para Cristo, quando na verdade está sendo conduzido para o Sheol, para o inferno. Então hoje o que tem dentro de muitos templos, de muitas igrejas, é mistura, e o Pai ele não opera aonde tem mistura. Entendeu? Então a partir daquele momento de Constantino, tudo começou a ser misturado com o povo de Deus. Tá? Então a religião é uma estratégia de Satanás, que por meio da fé ele leva muitos para a perdição. É isso que a gente precisa entender. Porque o evangelho verdadeiro, pessoal, é aquele que sai da boca de Jesus. É aquele que está aqui, ó, nas escrituras sagradas. O puro e verdadeiro leite que a gente tem que beber. O pão quentinho que desceu do céu que a gente tem que se alimentar é Jesus. Por isso que Jesus, ele alertava sempre os apóstolos, né, os discípulos que estavam com ele, na época, alertava eles dizendo, cuidado com o fermento dos fariseus, porque o pão ele tem que ser puro, sem fermento. Esse é o verdadeiro alimento, sem doutrinas de homens misturadas com doutrina verdadeira. Então, qual a estratégia de Satanás? Eu agora não vou mais permitir que eles morram. Eu não vou promover a matança dos cristãos. Porque eles estão morrendo e eles estão sendo salvos. Porque eles estão morrendo em nome de Cristo. Agora o que é que eu vou fazer? Eu vou levantar ministros. Eu vou levantar homens. Tá? Aqueles que são lobos em pele de cordeiro. Que é assim que a Bíblia fala. Tá? Para causar mistura nas igrejas. Então, as pessoas vão achar que estão indo para Deus e não estão indo para Deus. Porque a religião não tem capacidade de salvar ninguém. E a religião não foi algo criado por Deus. O inimigo ele usa a fé das pessoas, tá? Para manipular as suas mentes e corações e obrigá-las a fazer o que quer em nome de Deus. É isso que acontece. E foi desse jeito que ele começou a usar essa ferramenta religiosa, tá? A gente tem que entender, pessoal, que olha, esse mundo que nós estamos vivendo aqui na Terra já é do maligno, está escrito na palavra de Deus. Esse reino das trevas foi todo construído pelo diabo. E ele tem as maneiras dele, ele tem todo um sistema religioso, sistema político, sistema econômico e financeiro, tudo isso feito para manipular as pessoas e ganhar almas para ele. Essa é a ideia. E uma dessas ferramentas que vem levando pessoas para a perdição é a religião. Ele usa a fé para fazer isso, para controlar mentes e corações. Ele abre uma religião hoje, coloca um pouco de Deus ali dentro para que as pessoas sejam atraídas para lá, tá? Porque se ele se revelasse como ele realmente é, com a cara dele, ninguém iria. Então essas religiões que a cada dia surgem mais uma atrás da outra, tem alguns princípios de Deus lá dentro para que as pessoas vá para lá. E quando elas vão lá para dentro, elas não conseguem mais sair. Essa é a verdade. Começam a ser manipuladas com doutrinas falsas,
doutrinas de homens, leite falsificado. E por isso essas pessoas não são salvas. Qual é a melhor maneira de Satanás levar almas para o inferno? Enganando as pessoas, que é o que ele faz desde o início, desde Adão e Eva, enganar. E fazer com que as pessoas achem que estão salvas sem estarem salvas. É isso que acontece. Então, na parte externa, ele começou a criar as religiões e separar as pessoas. Aí veio o islamismo, veio o catolicismo, que foi a primeira religião que ele criou. Aí vem o adventismo, né? Aí vem outras seitas religiosas como o calvinismo. E isso vai separando as pessoas por todo o mundo. As religiões orientais, tá? E todas essas religiões que dizem que professam a Jesus Cristo, é tudo um disfarce. Porque Jesus não está na religião, era algo que ele combatia. Viver a vida de Jesus e o verdadeiro evangelho não tem nada a ver com religião, irmãos. Então, houve todas essas mudanças, né? Voltando para a história do cristianismo, houveram todas essas mudanças, e a primeira igreja que ele levantou, a primeira religião foi a católica. E a partir da católica vieram surgindo muitas religiões, uma atrás da outra, e levando o povo para a perdição. E hoje, nos tempos de hoje, nós temos as igrejas, né, o sistema evangélico corrompido. O que a gente vê nas igrejas hoje são pessoas feridas, pessoas machucadas por um sistema religioso que não tem condição de salvar ninguém. Falsos profetas, Jesus mandou a gente ter cuidado com isso. Ministros de Satanás disfarçados de ministros de Cristo. O que é que o inimigo hoje faz na igreja? Ele levanta ministros, falsos profetas, para estarem pregando sobre Cristo, falando de Cristo. Mas na verdade são como os lobos devoradores que estão levando o povo para a perdição. A igreja evangélica hoje está mais preocupada com ritos, com louvores. Hoje não se sabe mais a diferença de quem vive no mundo e de quem vive na igreja evangélica. Hoje, dizer assim, eu sou evangélico, virou um estilo de vida. Pois bem, se me perguntarem se eu sou evangélica, eu não sou evangélica. Eu sou uma filha de Deus, discípula de Jesus Cristo. Cada vez se abrem mais igrejas. É igreja 1, igreja 2, igreja 3. E cada um levantando bandeira para a sua igreja. Levantando placa de igreja. Indo atrás de um novo convertido para converter a sua religião. Não a Jesus Cristo. Igreja A, igreja B, igreja C. E aí você converte, vai atrás dessa alma, converte e traz essa pessoa para congregar na tua igreja, não para Jesus Cristo, não para o Evangelho de Jesus. E Jesus alerta sobre isso aqui na Bíblia. A gente vai chegar lá, tá? Então a religião é uma ferramenta do reino das trevas para manipular as pessoas, para levar as pessoas para a perdição, achando que estão indo para Deus. Hoje, a gente tem uma igreja, a Igreja do Triunfo, né? A mais nova, que prega a teologia da prosperidade. É uma igreja triunfalista, onde ela prega a vitória sobre os inimigos. Hoje, o povo de Deus ele foi seduzido por Satanás pelas riquezas, pelas coisas deste mundo, pelo conforto. Hoje, você é abençoado por Deus pelo que você tem, não pelo que você é. As igrejas que pregam essa prosperidade, que na verdade é uma visão totalmente distorcida, que prosperidade é não ter falta de nada, não é a pessoa ser cheia de riquezas, tá? Então hoje, se você tem casa própria, se você tem carro na garagem, se você tem dinheiro guardado, se você tem uma vida regalada para viajar com a sua família, para curtir, você é abençoado por Deus. Será, irmãos? Será? Aonde está a segurança? Está nas riquezas? Se está nas riquezas, já começou errado. Eu não estou fazendo apologia à pobreza, tá? Um filho de Deus, ele tem de comer do melhor dessa terra, mas porque Deus dá. A prioridade é Deus, a segurança dele está no Pai, não nas riquezas.
mas igrejas que pregam um triunfo, que pregam a vitória sobre os inimigos. Não, irmão, você vai ter vitória. Você tem que lutar para ter casa própria, para ter carro, né? Para ter uma vida abastada. Porque as bênçãos de Deus têm que vir sobre você. Que bênçãos de Deus, irmãos? As bênçãos de Deus são espirituais para nós. O próprio Paulo já falou isso, que nós já fomos abençoados com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. São espirituais, não são bens materiais. Se o Pai quiser que você seja um filho de Deus e tenha todas essas coisas, se Ele quiser lhe dar, Ele vai te dar. Mas não é nem nisso que tem que estar a sua segurança. A sua prioridade é Deus. Ele tem que ser a sua segurança, a sua confiança. Então, cuidado, irmãos, cuidado com as falsas doutrinas, cuidado com falsos profetas. Cuidado, porque eles não estão interessados na sua vida espiritual. Não estão preocupados em estabelecer vocês como morada de Deus aqui na terra. Não estão preocupados com o seu interior. Jesus tem vários textos aqui, no qual eu vou ler para vocês. E eu imagino que esse vídeo vai precisar de uma segunda parte, irmãos, porque a gente ainda tem muita coisa para desenvolver. Vocês aguardam aí, certo? Mas enfim, Jesus alerta sobre isso. Em Mateus 15 mesmo, ele diz assim, eu vou ler para vocês. Quando ele estava combatendo os fariseus, né? Ele diz, então vieram de Jerusalém, em Mateus 15, a Jesus alguns fariseus e mestres da lei perguntaram, por que quebram os teus discípulos a tradição dos anciãos? Eles não lavam as mãos quando comem pão. Veja, preocupado com as tradições. Ele, porém, lhes respondeu, por que quebrais vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Pois Deus ordenou, honra teu pai e a tua mãe, e quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe certamente morrerá. Vós, porém, dizeis, quem disser a seu pai ou a sua mãe, é oferta ao Senhor, que poderias aproveitar de mim, este não precisa honrar nem a seu pai nem a sua mãe. E assim vocês anulam, por causa da tradição de vocês, o mandamento de Deus. Quer dizer, ao invés de ensinar o mandamento correto, tá invalidando o mandamento de Deus por causa de doutrinas de homens. Olha o que Jesus diz para ele, hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito. Este povo honra-me com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão, porém, me adoram, ensinando doutrinas que são normas dos homens. Então, ao invés de estar ensinando o verdadeiro evangelho que sai da boca de Jesus, estão ensinando por aí, você entra em igrejas onde você não pode vestir calça, tem que ser vestido ou saia. Não pode cortar o cabelo, tá? Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, tá? E aí vão se dividindo. E o verdadeiro evangelho, que é o de Jesus Cristo, que é alimento para a salvação, não é pregado. E as pessoas continuam cegas dentro da igreja. E por conta da iniquidade, do pecado que estão nelas dentro das igrejas, elas atraem para si espíritos religiosos terríveis, espíritos malignos, que tomam conta dessas pessoas e as tornam religiosas. Irmãos, acorda! Existem espíritos malignos religiosos terríveis que começam a controlar a vida daquela pessoa e que entram na vida das pessoas porque as pessoas, ao invés de estarem se limpando pelo evangelho de Jesus, como eu falei que ele é o único que pode nos remover o pecado e a iniquidade, continuam em pecado e por continuarem em pecado, atraem para si esses espíritos malignos e continuam cegas dentro das igrejas, sendo manipuladas pelo diabo, com doutrinas de homens, com um falso evangelho que é pregado.